Obrigado, Pai, com todo dia a tua palavra e a tua verdade, em nome de Jesus. Segunda de Reis 8:4. Segunda de Reis 8:4. Eu quero-vos colocar no contexto de tudo aquilo que vamos ler para você entender como é que Deus opera. Deus é impressionante. Quanto mais conheço Deus, mais impressionado fico, mais maravilhado eu fico com o que Ele faz. Muita gente fala das coincidências. Coincidências, coincidiu. Ouça, Deus está cheio de coincidências. Cheio de coincidências. E é impressionante você conhecer isto, porque então você vai ver que as coincidências de Deus são constantes. Havia uma certa mulher que agarrava e via passar um homem de Deus, e então pedia-lhe a ele para ele comer um pouco de pão ali para se alimentar. E o homem de Deus assim fazia, e cada vez que passava por lá, ele passava e parava e comia. Esse homem de Deus era Eliseu. A mulher falou com o seu esposo e disse: olha, vamos fazer um quarto para o homem de Deus, para cada vez que ele passa por aqui, ele se possa deitar aqui, repousar e depois ir à sua viagem. E assim fizeram. O homem de Deus, pela oferta que ela fazia e pela disponibilidade que ela fez em querer dar, falou com o seu moço, com aquele que o servia, e disse: o que é que ela precisa? Embora ela tivesse de tudo, o que é que ela tinha? E ele virou-se e disse: ela não tem um filho. Então chama. E ele virou-se para ela e disse assim: a um determinado tempo, ao tempo determinado, ao tempo de estar grávida, de ficar grávida e tudo mais, tu irás ter um filho. E ela virou-se e ficou a olhar para ele e disse assim: não mintas para mim. Ele disse: não estou a mentir. E então, ao tempo determinado, ela teve o filho. E o filho cresceu e andou, e o filho já tinha alguma idade, quando de repente foi ter com o pai e começou-se a queixar da cabeça, a doer muito a cabeça. E depois foi ter com a mãe e se deitou no colo da mãe. E quando se deitou no colo da mãe, morreu. A mulher, ao ver aquilo, deitou o filho na cama do homem de Deus e foi ter com o homem de Deus. Pessoas lhe perguntavam: tudo vai bem? E ela sempre disse: tudo vai bem. Nunca disse o que estava a acontecer. Isto é um segredo muito grande. A Bíblia está cheia de segredos. Está cheia de coisas que nós devemos aprender com ela. E foi um segredo. Apesar do problema, apesar da morte, ela nunca falou. Sempre disse que estava tudo bem. Mas quando chegou ao pé do homem de Deus, disse: pedi-te eu a ti algum filho. Ela não disse que ele tinha morrido. Nunca disse que ele tinha morrido. Apenas perguntou a ele: pedi-te eu a ti algum filho. O homem de Deus apercebeu-se, foi ter com a criança, orou para a criança e a criança ressuscitou e entregou à mãe. Passado isto tudo, chegou uma época de fome. E na época de fome, Eliseu passou por lá, virou-se para ela e disse assim: agarra tu e tua família e vai-te embora daqui. Peregrina onde conseguires, porque vai haver uma grande seca aqui. E durante 7 anos não haverá alimento. Portanto, vai. E ela foi. E ao final de 7 anos voltou para a terra dela. E quando voltou para a terra dela, a sua casa estava ocupada, as suas terras estavam ocupadas. E ela foi clamar ao rei. E aqui aparece a coincidência. Ela foi clamar ao rei para que voltar a ter as terras que eram dela, para voltar a ter a casa que era dela. Deus nunca deixa alguém que é seu. Nunca o deixa desamparado. Nunca o deixa sozinho. Aquele que pertence a Deus está na sua mão para sempre.
E nunca nos podemos esquecer disso. Há coisas que nós achamos, foi uma coincidência a pessoa estar lá. Veja esta coincidência e agora sim vamos ler 2 de Reis 8:4. Ora o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, o moço de Eliseu. Conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, e eis que a mulher cujo filho vivificara, exclamou ao rei por suas casas e suas terras. E então Geazi disse, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho que Eliseu vivificou. Coincidência. Está na mesma altura que a mulher vai lá falar. Não é? As coincidências de Deus. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco e disse-lhe, faz restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia que deixou a terra até agora. Não só ela voltou a ter as terras que eram dela, a casa que era dela, mas também recebeu rendas pelas pessoas que ocuparam as terras durante aquele tempo. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem fizer, ele vai receber. Tudo o que o homem semear, ele vai colher. Esta mulher semeou no homem de Deus. Esta mulher dava-lhe de comer ao homem de Deus. Esta mulher fez-lhe um quarto para ele poder repousar. Deus a abençoou com um filho. Mas depois o diabo veio para matar esse filho. Mas mesmo assim, Deus lhe deu vida. Depois foi avisar para evitar que ela tivesse problemas com fome. E ela foi para outros lugares. 7 anos. E 7 anos depois, quando voltou, suas terras estavam ocupadas. Ela clamou ao rei, mas na mesma altura em que ela clamou ao rei, estava lá o homem a contar exatamente o que tinha acontecido na vida dela. Imediatamente o rei mandou alguém e ela recebeu a casa, as terras e renda do tempo que teve afastado e que as pessoas ocuparam aquele lugar. Lhe pagaram renda. Deus não nos deixa desamparados, nunca. Ele nos dá. Basta que nós queremos. Quando Ele disser sai, é para você sair. Quando Ele disser ir, é para você ir. Quando ele disser está quieto, é para estar quieto. Quando Ele disser para estar parado, é para estar parado. Quando Ele disser não faças nada, não faça nada. Creia em Deus. E Ele tudo fará. Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, Obrigado, Pai, em como nome o de sol Jesus. brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos confiar em Ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque temos-te a Ti como nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, te honramos, te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Marcos 5, 23. Marcos 5, 23. O título da mensagem de hoje é Provoque o Milagre. Provoque o milagre. E você diz, mas como é que nós podemos provocar milagres? Eu continuo a dizer,
Quanto mais conhecimento você tiver da palavra de Deus, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você ler a palavra de Deus e pensar sobre o assunto e pensar sobre tudo o que a palavra de Deus, quanto mais você é instruído na palavra de Deus, quanto mais conhecimento tem, mais fé vai adquirindo, mais confiança você vai tendo em Deus. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Em Marcos 5, 23. Marcos 5, 23. É impressionante o que Deus nos revela através da sua palavra. É de veras maravilhoso. E à medida que você ouve, à medida que você pensa sobre o assunto, à medida que você crê, as coisas na sua vida mudam. Aquilo que estava de uma determinada forma, que não era bom, passa a estar bom, porque você está a crer, está a acreditar em Deus. Eu quero-vos mostrar duas pessoas, um homem e uma mulher, e ambos provocaram um milagre. Mas a mulher, muito mais que o homem. Quero-vos ler agora Marcos 5, 23. E quem é este homem? Este homem chama-se Jairo. Era um dos principais da sinagoga e ele foi pedir a Jesus porque a filha dele estava muito doente. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sara e vive. E Jesus, vamos embora. Então no versículo 24, e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque, dizia, se tão somente tocar os seus vestidos sararei. Eu quero parar aqui para você pensar um pouco comigo. Esta mulher ouviu falar de Jesus. Esta multidão cercava Jesus porque sabia os milagres que ele tinha feito, que Jesus tinha feito. Toda a multidão ia com Jesus e Jairo porque iam ver o milagre acontecer. A menina ia ser curada, porque eles acreditavam mesmo nisto, porque Jesus já tinha tocado em montes de gente e montes de gente tinha sido curado. E esta mulher também ouviu falar de Jesus. Então ela acreditou no seu coração e começou a falar com a sua boca. Acreditou com o seu coração e a falar com a sua boca. Ouça bem o que eu estou a dizer. Acreditou no seu coração que Deus a podia curar e começou a falar com a sua boca. E vou voltar a ler o versículo 28. Porque dizia, porque falava, porque dizia, se tão somente tocar os seus vestidos sararei. Ela dizia, eu não preciso falar com Jesus, basta tocar nele. E é o suficiente. Eu creio que é o suficiente tocar nele. Esta mulher provocou um milagre. Ela desafiou tudo para ter o milagre. Ela desafiou-se a ela própria. Alguém que está com fluxo de sangue contínuo está muito fraca. A multidão apertava Jesus. Era difícil e era complicado ela conseguir chegar até Jesus. Era um esforço físico muito grande, do qual ela estava muito fraca. Mas havia outro problema,
Havia outro problema religioso. Esta mulher não podia andar em público. Se ela andasse em público, por causa da sua enfermidade, por causa do fluxo de sangue contínuo que ela tinha que, perante a lei, ela tinha que gritar em público: impura, impura, impura. E as pessoas, à medida que ela falava isto, as pessoas se afastavam dela e não lhe tocavam. E se ela se começasse a juntar muitas pessoas, agarravam em pedras para a afugentar. Esta mulher não fez nada disso. Calou-se, fez o esforço físico, andou em público, andou no meio da multidão só para tocar em Jesus, porque ela dizia: basta eu tocar em Jesus e ficarei sarada. Ela creu no seu coração que Deus era poderoso para fazer a bênção na sua vida, que Deus tinha capacidades para poder fazer, e falava com a sua boca o que acreditava. Há muita gente que diz: não, mas são só palavras. Ouça, não é só palavras. Nós vamos ler a seguir. A boca fala do que o coração está cheio. Quando a pessoa está cheia de amargura, ela fala de amargura. Quando ela está cheia de raiva, ela fala de raiva. Quando ela está cheia de amor, ela fala de amor. Aquilo que a pessoa tem dentro do coração é o que fala. Se a pessoa tem impossibilidades, não crê, não acredita, ela vai falar com a sua boca o que está a acontecer na sua vida agora e não vai falar o que quer. Você pode estar a passar por uma situação difícil. E eu lhe digo, está na altura de você falar o que quer, para que Deus se possa mover em si. Vou voltar a ler. Porque dizia, versículo 28, Marcos 5, 28, porque dizia: se tão somente tocar os seus vestidos, sararei. Se tão somente tocar os seus vestidos, sararei. Ela dizia, e dizia isto, dizia, falava. Então, mas ela foi desenganada dos médicos. Quantos anos? 12 anos. Há 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos que estava doente. Durante esses anos, foi a muitos médicos e nenhum conseguiu arranjar a solução. E gastou todo o dinheiro que tinha. Agora não tinha saúde e não tinha dinheiro. Mas abriu uma esperança na vida dela. Jesus. Ela se motivou a ela própria, deixando aquilo que ela sabia da lei de lado, deixando e esquecendo muitas das vezes o esforço físico que estava a fazer para poder tocar em Jesus, furando uma multidão fraca. Mas ela agarrou e dizia, e se fortalecia ela própria dizendo: basta eu tocar em Jesus, eu sararei. Basta eu tocar em Jesus que eu sararei. Basta eu tocar em Jesus que eu sararei. Basta eu tocar em Jesus que eu sararei. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. O que ela acreditou, o que ela falava, isto é muito importante, não é só acreditar, é o que você fala. Ela não só acreditava que Deus tinha o poder de a poder curar, mas também falava com a sua boca. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse:
Quem me tocou nos meus vestidos? E os discípulos ficaram confusos. Quem te tocou? E disseram aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Toda a gente toca. Então isto está cheio de multidão em todos os lados, toda a gente está a tocar. E eu olhava em redor para ver a que fizera isto. Perdão, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. Ouça, isto parece nada de especial. Pronto, a mulher foi curada, ela está toda feliz, ela sentiu-se curada. Mas ela temia, estava com medo e estava tremendo. E nós, mas porquê? Ela foi curada. Está bem, mas ela tinha desafiado a lei. A lei de que ela não podia andar em público. A lei que ela não podia tocar em ninguém. Então ela disse-lhe e contou a Jesus toda a verdade. Que há 12 anos que estava doente, que há 12 anos que tinha um fluxo de sangue, que os médicos nunca conseguiram fazer nada. Ela perdeu o dinheiro todo, mas ela ouviu falar de Jesus e queria que se lhe tocasse, que seria o suficiente. Veja a resposta de Jesus. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Ela estava com receio de quê? Por causa dela ter desafiado a lei. Ela estava com receio de ser punida. Mas ela disse a verdade. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Agora, vamos parar aqui um pouco. Jesus diz: a fé dela salvou. Então o que é que ela fez? É muito importante nós, ao lermos a Bíblia, pensarmos sobre ela. Não é só agarrar e ler como um livro, porque ler como um livro não vamos ter. A Bíblia diz para nós meditarmos sobre ela. Meditar é pensar sobre, é ler a palavra de Deus e pensar sobre ela. Porquê? Porque isso nos vai dar dividendos grandes, vai nos dar uma confiança acima do normal, vai nos dar uma confiança em Deus que acreditamos, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Esta mulher foi curada e Jesus disse: a tua fé te salvou. Então o que é que esta mulher fez para ser curada? Ela acreditou em Deus, acreditou que Deus tinha capacidades de a poder curar e ela falava que bastava tocar em Jesus que era suficiente. Ela falava. Ela não falava a doença, ela não falava o problema, ela falava a cura. E ela fez outra coisa, agiu perante a cura, agiu perante os acontecimentos. Apesar daquilo que ela conhecia da lei, apesar do esforço físico, apesar disso, ela agiu. 3 coisas. Ela creu, ela falou e ela agiu. Estas 3 coisas fez com que ela ficasse curada. Algumas pessoas podem dizer: mas eu ainda não tenho fé suficiente, ainda não, eu creio em Deus, creio que Deus existe, creio que Ele pode fazer curas, mas eu não tenho fé suficiente para Ele fazer cura em mim. Então, na altura de você começar a falar para mudar a sua maneira de pensar e mudar aquilo que está no seu espírito. Para haver mudança na sua vida, o que é preciso? Fé e você falar.
Eu vou-vos contar um episódio que aconteceu comigo. E na altura havia a possibilidade de eu duplicar o tamanho da minha zona. Duplicando o valor da minha zona, eu ficava com o dobro do ordenado. E eu então o que eu fiz? Eu orei. Até na altura eu penso que orei com o pastor, penso eu. Eu creio que sim. Orei com o pastor, concordando com ele que ia ter o dobro da zona. E o que é que eu fazia? Cada vez que eu ia para o trabalho, todos os dias, eu dizia a mesma coisa. Obrigada, Pai, que eu já tenho o dobro da zona. E depois dizia a minha zona, esta zona, aquela zona, outra zona, já é minha, em nome de Jesus. Todos os dias eu dizia isto. Todos os dias eu dizia isto. Todos os dias. Depois de dizer isto todos os dias, veio o ataque do diabo. Qual foi o ataque do diabo? Chegou até mim informação através de 2 colegas meus a dizer-me, olha, é impossível, não há trocas de zonas, não há possibilidades de ir para aqui ou para ali, está tudo trancado, está tudo, é impossível. E eu, aí, perante a minha fé, agi e disse, eu não quero saber o que há ou não há para os outros. Para mim vai haver e eu já tenho no nome de Jesus. Eu já tenho a zona toda, eu já tenho o dobro da minha zona no nome de Jesus. Os meus colegas ficaram a olhar para mim, eu nada disse mais. Entenda uma coisa, quando você fala em fé, quando você fala em confiança, o que interessa são 3 pessoas. 3 entidades é que interessam saber. Interessa Deus saber o que é que você está a falar, você saber o que está a falar e o diabo saber o que você está a falar. Estas 3 entidades é que interessa. O resto das pessoas nada interessa. Nada mais lhe interessa. Toda a gente pode dizer que não, isso nem nada interessa. Se você continuar a dizer que sim, que sim, que sim, que sim, nada neste planeta lhe vai dizer que não. Até lhe podem dizer, não, isto não pode ser, então você não sabe, não está a ver os relatórios, não está a ver isto, não está a ver aquilo. Isso não interessa nada. Interessa o que você fala, o que você crê, porque Deus vai consigo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. E interessa que o diabo também ouça, porque ele ouve, ele sabe. Quando você está em fé. E ele vai fazer de tudo para chegar até essa informação para você desistir. Porque ele sabe, se a pessoa desistir, ela já perdeu. Mas ele também sabe, se a pessoa não desistir até ao fim, ela vai receber a bênção. No nome de Jesus. Ela vai ser abençoada e vai ter o que sempre falou, o que sempre disse, no nome de Jesus. Eu estou-me a lembrar, por causa de uma conversa que eu tive ontem à noite. Eu gostaria que as pessoas que estão presentes olhassem para mim, se faz favor, para entender. Quando as pessoas dizem que vão fazer qualquer coisa contra nós, o que é que nós devemos fazer? Vamos mudar o relatório que essa pessoa disse. Vamos fazer o quê? Vamos começar a orar e dizer, obrigada, Pai, eu creio em Ti e eu falo o que eu quero. Eu falo que não vou ser prejudicado em nada, não me vão trazer processo nenhum nem nada para a minha vida, no nome de Jesus. Tome controle da situação do que está a acontecer. Não deixe que quando os outros falam, dizem, não, agora é assim. Não é assim. Não é preciso dizermos à pessoa nada. É preciso declararmos com a nossa boca, falarmos com a nossa boca a mudança de atitude no mundo espiritual, porque vai se manifestar no mundo. Isto é muito importante. Os outros falaram, têm autoridade sobre mim, pronto, nada. Quem manda neste planeta não é homens, é Deus. E quando nós oramos, Deus se move a nosso favor. E glória a Deus por isso. Não deixe que aquilo que os outros falam influencie a sua vida. Não deixe que aquilo que os outros agarram e dizem e dão como facto consumado, que você
seja prejudicado de alguma forma. Ore, confie no seu Deus, que Ele tudo faz e tudo muda. E só sabe, você sabe que errou. Vá até essa pessoa, assuma o seu erro e peça desculpa. E deixa o resto com Deus. Deixa o resto com Deus. Ele é que manda. As pessoas dizem, não, aqui quem manda sou eu. E cada vez que me dizem isso, eu só me dá vontade de rir. Eu não rio na cara da pessoa para não ofender ninguém, porque eu não quero ofender ninguém, mas as pessoas não conhecem Deus. Comandante. Não, agora é assim. E eu, nada disso. Assim, nem assado, nem cozido. Nada mudou. E eu não fiz nada. Eu nem orei. Apenas confiei em Deus. Então o que é que aconteceu depois de eu agarrar, voltando agora ao assunto que eu estava a contar, depois da minha reação e eu ter respondido que eu vou ter, o que é que aconteceu? Passado umas semanas, recebe-se uma carta a dizer que estava autorizada a mudança. Eu fiz o papel para poder acumular a zona e já está. Já é minha. E fiquei com o dobro da zona. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Só Ele, toda a glória e toda a honra, no nome de Jesus. O que é que eu falava? O que é que eu acreditava? Foi o que eu recebi. Você pode dizer, mas eu não tenho tanta fé. Ouça, junta a sua fé com outra pessoa. Peça oração. E depois começa a falar o que você quer. Aquele que precisa de cura, diga, eu já estou curado em nome de Jesus. Eu já estou curado, já faço isto, aquilo, aquilo. Salto, sei lá, eu já faço, eu estou curado em nome de Jesus. Fale com a sua boca. Eu não lhe vou dizer que as coisas instantaneamente você vai ser curado. Pode acontecer, em alguns casos acontece. Mas, se não acontecer, você tem que preservar até ao fim. Isso quer dizer que você tem que continuar. Vão-lhe trazer todos os relatórios. Os médicos vão-lhe dizer o pior. As outras pessoas vão olhar para si e dizer, ei, pá, parece que cada vez estás pior. E você só tem um método. Eu estou curado. 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 No nome de Jesus. Esse é o seu trajeto. Essas são as suas palavras. Não é falar a dor, não é falar os problemas, é falar a confiança no Deus grande que nós temos, que tudo faz a nosso favor. Tudo faz a nosso favor. Porquê que eu gosto tanto de ler a palavra de Deus? Porquê que eu gosto tanto de conhecer mais da palavra de Deus? Porque eu sou instruído por ela. A palavra de Deus me ensina a viver. Me ensina a viver neste planeta. Como um manual de instruções, me ensina a dizer, tu se fizer disto, tu vences. Nós vemos pela vida de outras pessoas que estamos a ler que a tua fé te salvou. A tua confiança naquilo que tu querias e falavas veio trazer a cura para ti. Mas quando eu comecei, lembram-se de Jairo? Lembram-se de Jairo? Antes de ir a Jairo, nós vamos voltar aqui outra vez. Mas vamos abrir em Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Eu há bocado disse-vos um versículo bíblico que a boca fala o que o coração está cheio.
E eu vos quero ler esse versículo bíblico. Mateus 12, 34. E diz aqui, raça de víboras. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a sua boca. Fala a boca. A boca só vai falar aquilo que está dentro do seu coração. Se você está cheio de dúvidas, a sua boca vai falar dúvidas. Se você não acredita, a sua boca vai falar isso. E não vai falar na altura que você está... Ouça, quando muitas vezes as pessoas estão na igreja, estão concentradas no que estão a ouvir, e sabe o que é que acontece? A pessoa agarra e acaba por falar o que está ouvindo, acaba por falar. Mas quando a pessoa está solta, quando a pessoa está à vontade, sai da sua boca o que está no seu coração. A maior fé acontece nessa altura. A maior fé acontece quando você está à vontade e fala. Porque você vai falar a dúvida, vai falar o que vai dentro do seu coração, aquilo que você não acredita, ou vai falar a fé, a confiança num Deus grande que tudo pode fazer a seu favor. Como é que você pode mudar a forma de falar, mudando a sua forma de pensar para poder chegar ao seu coração? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto quer dizer que, à medida que conhecemos mais e mais a palavra de Deus, mais e mais somos cheios dela, mais mudamos a nossa forma de pensar e de falar, mais bênção vem até nós. Você está perante uma circunstância que não vê solução. E agora, como é que vai ser? Deus proverá. Abraão ia com o filho pela mão, Deus lhe tinha dito para matar o filho, ele não via outra solução. O filho ia morrer. O filho olha e diz, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse, Deus proverá. Ele não disse, és tu. Não, ele disse, Deus proverá. Amarrou o filho. E quando ia matar o filho, Deus disse, não faças mal ao moço. E olhou para o lado. E Deus proveu o cordeiro para o holocausto. A nossa confiança em Deus faz toda a diferença. O nosso crer em Deus faz toda a diferença. Não é nós só crer que Deus existe, mas crer que Ele vai fazer e vai nos abençoar a nosso favor. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Veja o que está aqui escrito. Estávamos no 34, Mateus 12, 34. Vamos agora só um pouco mais abaixo ao 37. E aqui está a justificação daquilo que acabámos de ler. Acabámos de ler foi que, pois, do que há em abundância no coração, disse fala a boca. E depois diz cá embaixo, no 37, o seguinte, porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Os problemas que nós estamos a enfrentar agora na nossa vida têm tudo a ver com as palavras que nós falámos antes. Você fica assim, mas espera aí, então, mas... Houve uma altura da sua vida que você falou
aquilo que lhe veio à cabeça, aquilo que lhe estava a sentir no coração, porque você estava magoado, porque você diz, pois isto só me acontece a mim, isto está sempre a acontecer a mim. Já estás, já foste. Creu no coração, falou com a boca, recebeu. E o diabo diz, já está, eu não sou o diabo. Já consegui meter. É esta enfermidade, em aquela enfermidade, veio o relatório e confirma, e disse, pois, era o que eu estava a pensar. Já está. Quando você recebe um relatório médico, sabe o que é que você deve fazer? O relatório médico diz que você tem um problema. A primeira coisa que você deve fazer é, eu quebro a maldição deste relatório na minha vida. E declaro que eu estou curado no nome de Jesus. Quando você recebe um relatório médico a dizer isto, é o que você deve fazer. Deve começar a lutar contra aquele relatório. Não aceitar, porque a maioria das pessoas lê o relatório e aceita na sua vida. Pois, agora aconteceu-me isto. E começam a chorar e começam a ficar tristes e agora está assim. Não é assim. Deus tem o poder, eu acabei de dizer há pouco. Estamos a tentar levantar alguma coisa contra nós. Não deixe, não permita. Não é falando que a pessoa, você errou, claro que você tem que assumir o erro e pedir desculpa. Mas você tem que agarrar e falar, Pai, eu te agradeço. Porque tu me colocaste por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, em todas as situações da minha vida. Por isso eu não vou ser prejudicado em nada, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não aceita as coisas, não aceita os relatórios negativos, não aceite, seja de médicos, seja de outras pessoas, seja no seu trabalho, seja onde for, não aceite. Mas isto não tem a ver com você dizer à pessoa que não, você está em frente ao médico, não, eu não aceito este relatório. Você não tem que dizer isso ao médico. Porque o médico só está a dar-lhe aquilo que recebeu. Você foi fazer testes e os testes deram isto. O que você tem que falar é com Deus, não é com médicos. O que você tem que dizer é, eu não aceito. Quando você estiver sozinho com Deus, eu não aceito este relatório. Eu estou curado no nome de Jesus. E você tem que falar com a sua boca. Porquê? Porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e por suas pisaduras já fui sarado no nome de Jesus. Eu estou curado, eu não aceito este relatório. E você ora, durante um tempo, não sei, um mês talvez, e depois vá ao médico e diz, eu quero fazer um novo teste. Não, o teste já, quero fazer um novo teste. E faça o novo teste. E o teste vai dar negativo, porque você está curado no nome de Jesus. Você moveu-se em Deus, creu em Deus, e Deus lhe trouxe a cura que você precisa. Você vai dizer, mas isso é preciso muito fé. Mas se você nunca começar, nunca vai começar, nunca vai ter. Eu quero ir daqui a uma outra cidade. Mas é muito longe. Mas se você não meter a andar, se você não meter no carro e meter a conduzir para lá, você nunca vai lá chegar. Só se queixar, nunca vai resultar nada. Você não vai sair do mesmo sítio. Nunca vai lá chegar. Mesma coisa é com Deus. Se você não começar, nunca vai ter. Nunca vai receber. Vamos voltar atrás. Vamos a Marcos, 5. Agora vamos ao 35. Jairo tinha pedido a Jesus, Marcos 5, 35. Jairo, um dos principais da sinagoga, tinha pedido a Jesus, vem até a minha casa, porque a minha filha está doente. E ele até disse moribunda, está mesmo muito mal. Vem até a minha casa para que tu toques nela e para que ela sara e viva. E Jairo
Depois de ter dito isso, veio a mulher de fluxo de sangue e ele viu, ele esteve ali, ele estava junto com Jesus, ele estava a caminhar para a casa dele com Jesus. O Jairo estava ao lado de Jesus quando a mulher tocou e ele disse quem me tocou. Ele viu tudo. Ele viu a cura acontecer, ele viu a mulher a contar o que é que aconteceu e viu as palavras de Jesus, a tua fé te salvou. Mas quando acabou de ouvir tudo isto, veja o que é que aconteceu. E estando ele ainda falando, chegaram alguns Jesus, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Agora chegou o relatório. Jairo estava todo contente, porque Jesus ia à casa dele curar a filha. Viu o milagre acontecer à frente dele, com o fluxo de sangue. A mulher foi curada. E agora veio o relatório. A tua mulher está morta. Não, a tua filha está morta. E imagina o coração daquele pai. Ele estava todo contente. Agora como é que ele ficou? Vejam o cuidado de Jesus. Vamos ler. Eu vou voltar a ler o 35. 35. Você está no 35? Marcos 5, 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre. E Jesus, versículo 36, e Jesus, ouvindo isto, estas palavras, disse ao principal da sinagoga, olhou para ele e disse, não temas. Não temas. Crê somente. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Crê somente. Muitas das vezes o que nos faz parar na nossa vida é o medo. É o medo daquele relatório que nos chegou, é o medo das coisas que nos possam vir a acontecer, é o medo de, não, eu agora estou assim, sei lá, com a idade pode acontecer isto. Epá, não fale isso, não diga isso, não pense isso, meta isso fora da sua vida. Agarre, continua em frente, porque o caminho é para a frente. Não é para falar o que é que pode vir a acontecer. Não, é melhor preparar-me, porque pode vir isto, pode vir aquilo. Isso não vem no nome de Jesus. Quantas pessoas você conhece que chegaram até a sua vida como deve ser, e a falar como deve ser, e como deve ser, e a mexerem-se bem? É assim que você deve querer. É isso que você deve querer. Porque Jesus veio para si. Não temas. Crê somente. Não temas, disse Jesus. Crê somente. E agora vejam, Jesus mudou a sua forma de operação. E então não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e prateavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A medida não está morta, mas dorme. Por que é que vocês todos choram? A menina não morreu, só está a dormir. Querem ver a reação das pessoas? Versículo 40. Riram-se dele. Nós estamos no funeral. Riram-se dele. Pare para pensar um pouco. A menina tinha acabado de morrer, nós estamos no funeral. Ele agarra, diz palavras de que crê. Jesus falou o que quer. Falou a fé, falou a confiança. Mesmo que as outras pessoas duvidassem
duvidassem das palavras de Jesus, poderiam ficar a olhar caladas, mas não. Riram-se dele, porque é exatamente o que o diabo faria. Ria-se dele. Para desmotivar, para criar descrença, para criar desmotivação. Riram-se dele num funeral. Você está a entender? O diabo levanta tudo para impedir a bênção. Tudo. Versículo 40. Riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair. Oh! Tudo fora. Ah, mas esta não é a tua casa. Ele olhou para Jairo. Jairo, queres as pessoas fora ou não? Quero. Tudo fora. Tudo para fora da casa. Não quero aqui ninguém. Ah, mas eu sou parente. Eu não quero saber. Tudo fora da casa. Você não está a perceber? Quando você quer alguma coisa na sua vida, muitas das vezes você está sozinho. Quando você quer atingir algum objetivo, muitas das vezes está sozinho. E você tem que retirar aqueles que não creem. Tem que se afastar daqueles que não creem como você crê. Tem que afastar da sua vida aqueles que se riam de si, que duvidam de si, que duvidam de que vai acontecer. Você tem que afastar essas pessoas. Veja. Eu vou voltar a ler pelo 39. Entrando, disse-lhes, porque vos alçoraceis e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Portanto, com quem é que ele levou? Ele levou Pedro, Tiago e João. O pai da menina e os com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi. Traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhes desse de comer à menina. Eu cada vez que leio, eu penso sobre a palavra. E diz aqui, e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse. Como não iam saber? A menina estava morta. Toda aquela gente, os familiares, os amigos, estavam todos lá a prantear e a chorar. Todos sabiam que ela estava morta. Alguns deles foram tocar na menina. A menina já estava fria. Agora ela ia aparecer. Viva. Não é preciso dizer a ninguém. Claro que não, basta olhar para ela. Então, mas eu vi a morta, ela está viva. Então o que Jesus disse é verdade. Ela só estava a dormir. Ela não estava morta. Jesus falou o que queria ver e recebeu o que falou. Você vai falar o que quer ver e você vai receber o que falar. Jesus falou o que queria. Por isso é que ele disse, oh, não entres no medo. Eu acredito mais. Oh, cala essa boca e não digas nada. Os outros podem ter dito que ela está morta, mas tu não vais dizer que ela está morta. Não temas, crê somente. Vamos embora para a tua casa. Ele apressou a andar, chegou lá, toda a gente a gritar, oh, o que é que vocês estão para aqui a fazer? A miúda está a dormir, pá, calem-se lá. Nada, tudo fora. Eu sou familiar e é assim que sou tratado. É, às vezes tem que ser. Quando você entra em fé, às vezes tem que ser. Quando você confia em Deus, às vezes tem que. Algumas pessoas com que você fala, você tem que se afastar delas. Porque elas não estão a ajudar a sua fé. Estão a enterrar a sua fé. É mesmo. Então, depois Jesus fez sair.
menina, levanta-te. Ela se levantou e foi curada, no nome de Jesus. Eu gosto tanto de ler a palavra de Deus e pensar sobre ela. Porque ela nos mostra a nós que tudo é possível. Que os relatórios que nos trazem são apenas relatórios temporais, em que agarram e tentam nos mandar abaixo, tentam nos destruir. Não aceite! Não aceito o problema, não aceito a doença, não aceito o que tentam levantar contra si, não aceito os relatórios, não aceito o que lhe dizem. Ah, não, isto agora vai ser assim. E você não diz nada à pessoa, mas depois quando orar sozinho, pai, ele disse assim, mas eu não creio. Eu creio que tu és poderoso para mudar tudo a meu favor, no nome de Jesus. Eu não vou sair prejudicado em nada, no nome de Jesus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares será desligado. Porquê? Porque Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você está a entender? Porque em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus nos quer mostrar a nós, em primeiro lugar, que Deus pode fazer tudo e nada para Ele é impossível. E depois quer que mostremos ao mundo que o nosso Deus é grande. Grande. Realmente grande. Ouça, há alguma coisa que você não consegue fazer. Epá, qualquer coisa. Há alguma coisa que você não, com o seu corpo você não consegue fazer. Eu vou-lhe dizer o que é que eu já fiz. E tive resultados. Eu faço o que eu não conseguia fazer, ou tento fazer o que eu não conseguia fazer, e eu digo, obrigada, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. E eu posso fazer aquilo que eu não conseguia fazer. Eu posso. Eu agarro e dizia, obrigada, Pai, que eu estou curado do meu braço. Obrigada que eu estou curado do meu braço. Em nome de Jesus. Obrigada que eu posso fazer. Obrigada que eu posso andar. Obrigada que eu posso fazer. Mas e os relatórios? Que interessam os relatórios? Interessa o que você fala, interessa o que você crê e o que Deus diz a seu favor. Isso é que interessa. Não é os relatórios dos médicos. E desculpem-me os médicos. É uma grande bênção para todas as pessoas. Mas o diabo utiliza muitas vezes esses relatórios para mandar as pessoas abaixo. Você entende? O seu Deus já fez muito mais por si do que você imagina. E no dia que você aceitou Jesus, você abriu uma porta para a sua vida impressionante. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você aceitou o que Ele fez na cruz como sendo em seu lugar. E quando você fez isso, você foi levado para a família de Deus. O seu nome foi escrito no livro da vida. Da vida. Agora você tem vida. E agora tudo na sua vida precisa de mudança. É, porque apesar de você aceitar Jesus, algo mudou no seu interior. Mas agora é preciso mudar na sua vida. E isso é você que tem que fazer. Mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de falar. Falar fé e confiança no Deus que tudo faz a seu favor. Porque isso é que vai trazer a bênção para a sua vida. É a fé num Deus Todo-Poderoso. Não se deixe abater pelas circunstâncias, não se deixe abater pelo que dizem, não se deixe abater agora não vai dar isto, não vai dar aquilo. Ouça, esqueça tudo isso. Fale o que você quer. Fale o que quer. Não o que vê, não o que sente. Fale o que quer. Creia em Deus. Fale a palavra. E você vai ser abençoado no nome de Jesus. Nada é impossível àquele que crê. Nada.
Nada é impossível aquilo que crê. Se você estava com um problema, se você lhe disseram que não há solução, eu lhe apresentei hoje a solução. O nosso Deus. Jesus, o nosso Senhor. Porque esta mulher apenas dizia, se eu lhe tocar, sou curada. Jairo pediu. Não falou mais nada. Graças a Deus que ele não falou mais nada. Graças a Deus que ele não falou a dúvida. Graças a Deus que ele não falou o que estava no seu coração. Apenas confiou em Jesus. E a filha dele foi curada em nome de Jesus. Não se deixe levar pelas emoções. Não se deixe levar pelos relatórios. Não se deixe levar por o que acontece às outras pessoas ou porque as outras pessoas falam. Deixe-se levar pelo que Deus diz. E para você saber o que Deus diz, leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Leia. Ouça, eu vou-vos contar uma coisa. Eu estive na escola, eu aprendi a escrever, aprendi coisas, passei algum tempo em estudo. Você quer saber qual foi o primeiro livro que eu li com gosto de ler? Com vontade de ler? Foi a Bíblia Sagrada. E li muito. E ainda continuo a ler e a buscar. Você entende? Porque ela é que nos ensina. Ela é que nos ajuda. Nela contém os pensamentos de Deus, as ideias de Deus, a vontade de Deus para nós. Não se deixa bater para as circunstâncias. Mas abata as circunstâncias confiando no seu próprio Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém. Vamos ficar de pé. Tanita comigo. Nina, a ti te digo, levanta-te. Quantas vezes nós precisamos fazer isto nas nossas vidas? Há algo que não estava bem, nós precisamos falar que está bem. A menina estava morta e ele virou-se à menina, levanta-te. Menina, a ti te digo, levanta-te. Eu queria que o grupo Louvor viesse para aqui, se faz favor. Nina, a ti te digo, levanta-te. E muitas das vezes é isto que nós precisamos dizer nas nossas vidas. Quando as coisas não estão a correr como nós queremos, quando as coisas parecem que vão descambar, parece que não há hipótese, você tem que dizer, Tanita, comigo. Você tem que dizer, a ti te digo, levanta-te. Porque aquilo que estava errado não vai estar, nem vai permanecer na minha vida, no nome de Jesus. Não tenho que dizer realmente essas palavras, mas tenho que dizer a fé e falar a fé. Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pois tu expressas a tua vontade através dela e nos dás confiança e sabedoria para andarmos nesta vida. Não aceitarmos o que nos dão, mas aceitarmos aquilo que Deus nos dá. Não aceitar o que o mundo nos tenta derrotar e mandar para baixo, mas aceitar o grande e poderoso Deus que nós temos, que tudo faz a nosso favor e que nos vai mudar completamente a nossa vida para a glória do seu nome. Pai, eu creio em ti, creio no teu poder, creio nas tuas capacidades, creio que tu podes fazer muito mais para além daquilo que eu peço ou creio. Creio que tu és o Deus eterno, o grande poderoso, o todo-poderoso, aquele que muda completamente tudo na minha vida. Eu creio, assim eu falei, assim eu tenho, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos, boa semana, uma semana cheia de bênçãos, uma semana cheia de determinações da sua parte, em que você fala o que quer e recebe em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.